Cheguei em casa em uma terça-feira de maio, no final da tarde, quando os plátanos ao longo da Rua das Hortênsias já estavam com aquele tom avermelhado e seco que só acontece no outono de Curitiba. Dediquei 31 anos da minha vida como enfermeira padrão no Hospital de Clínicas. Foram 31 anos de plantões de 12 horas, segurando as mãos de estranhos em seus piores momentos, voltando para casa com os pés inchados e uma satisfação silenciosa que ninguém que não tenha feito esse trabalho conseguiria entender plenamente. Me aposentei aos 63 anos, 2 anos antes do que eu planejava, porque minha sobrinha finalmente me implorou para parar. Então, voltei para a casa que já era minha, totalmente quitada, desde 2009. A casa na Rua das Hortênsias, que pintei 2 vezes, reformei o telhado 1 vez e preenchi com 30 anos de móveis escolhidos a dedo, livros de receitas e aquela paz que leva muito tempo para ser construída. Meu nome é Dorothea Reines, tenho 66 anos, e naquela terça-feira de outono entrei na minha própria cozinha e encontrei um cadeado de combinação na porta da minha despensa. Era um cadeado reforçado, preto, do tipo que se usa em portões de depósito. Tinha sido passado pelo puxador e pelo batente, e estava ali, no meio da minha cozinha, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se alguém tivesse decidido que era perfeitamente razoável colocar um cadeado em uma porta de uma casa que não era sua. Coloquei minha bolsa no balcão. Deixei minhas chaves na tigela ao lado da porta, do jeito que fiz todas as noites nos últimos 14 anos. Fiquei parada na frente daquele cadeado por um longo tempo, sem dizer nada. Minha nora, Clara, apareceu vindo da sala com uma xícara de chá na mão e uma expressão no rosto que me dizia que ela estava à espera. "Ah, isso", disse ela, acenando para a despensa. "Precisamos separar as compras. O Danilo e eu compramos nossas próprias coisas e faz mais sentido manter tudo organizado." Olhei para ela. Depois olhei para o cadeado novamente. Então eu disse bem baixinho: "Essa é a minha despensa, Clara." Ela tomou um gole do chá. "É um espaço compartilhado", disse ela. "Isso só deixa as coisas mais práticas." Eu não levantei a voz. Eu não chorei. Subi as escadas, tirei minha roupa de trabalho. Eu ainda era voluntária 3 dias por semana no Centro de Saúde Comunitário. Lavei minhas mãos e fiquei na janela do meu quarto, olhando para o quintal onde plantei uma fileira de cercas vivas no verão em que meu marido, Geraldo, faleceu. Geraldo morreu em 2017. Plantei aquelas cercas porque precisava de algo para fazer com as mãos e de algo vivo para cuidar. Elas tinham agora quase 4 metros de altura. Pensei muito naquele cadeado naquela noite. Meu filho Danilo tinha 38 anos. Ele tinha um rosto bondoso, a risada do pai e um hábito que piorou com os anos: desaparecer sempre que as coisas ficavam desconfortáveis. Ele e Clara estavam casados há 6 anos. Era um casal que se combinava de um jeito peculiar. Danilo fornecia o silêncio e Clara fornecia a direção. E entre os dois construíram uma vida que funcionava bem, desde que todos ao redor concordassem com os seus termos. Eles tinham se mudado para minha casa 8 meses antes. A história que contaram foi que estavam entre 2 aluguéis. O cargo de Danilo na administradora de imóveis tinha sido reestruturado, e Clara tinha deixado o emprego no marketing para começar uma consultoria que ainda não gerava renda. Eles precisavam de alguns meses, disseram, apenas até se reerguerem. Eu disse sim, porque ele era meu filho, porque a casa tinha 3 quartos e eu só usava 1, e porque eu acreditava, na época, que alguns meses significavam alguns meses. Em maio, estava claro que alguns meses tinham se tornado silenciosamente outra coisa. O que eu quero que você entenda é que não aconteceu de uma vez. Nunca acontece. Acontece como a água danifica um alicerce, gradualmente, de formas fáceis de ignorar individualmente. Primeiro, foram os móveis da sala rearranjados porque Clara achou o layout ineficiente. Depois, foram as minhas travessas de cerâmica movidas para a prateleira mais alta, que eu não alcançava sem uma escada, porque Clara precisava do armário de baixo para suas vitaminas e suplementos, que eram muitos. Depois foi o meu hábito de ver o Jornal das 6, interrompido pela observação de que a televisão era necessária para as reuniões de trabalho do Danilo. Reuniões que pareciam acontecer às 6 da tarde com uma regularidade suspeita.
Depois foram pequenos comentários sobre minhas escolhas no mercado, sobre o pão que eu comprava, sobre a marca de café que eu consumia desde 1998. E então, um cadeado de combinação na porta da minha despensa. Quero ser honesta sobre uma coisa. Houve uma parte de mim, durante aqueles meses, que duvidou de si mesma. Isso é algo que ninguém te conta sobre ter uma certa idade e morar sozinha. Você se torna vulnerável à ideia de que talvez seus padrões sejam altos demais, suas expectativas irracionais, seu senso de posse sobre a própria casa exagerado. Clara era habilidosa em sugerir isso, não diretamente. Diretamente seria mais fácil de combater. Era sempre apresentado como praticidade, eficiência, apenas tentando fazer as coisas funcionarem para todo mundo. A palavra todo mundo era usada com frequência. Ela servia para me fazer sentir que as minhas preferências eram apenas um voto entre muitos, em uma casa onde eu detinha a escritura. Minha filha Patrícia me visitou no último final de semana de maio. Patrícia tinha 34 anos, morava em Florianópolis, trabalhava com software e herdou meu hábito de falar muito pouco até ter algo que valesse a pena ser dito. Ela chegou no sábado de manhã, me deu um abraço na porta, entrou na cozinha, viu o cadeado na despensa e se virou para me olhar com uma expressão que reconheci imediatamente. Era a mesma expressão que eu devo ter feito na noite em que o vi pela primeira vez. Mãe, disse ela. Eu sei, eu respondi. Há quanto tempo isso está aí? 3 semanas. Ela se sentou à mesa da cozinha, tomamos café. Clara estava lá em cima. Danilo estava no futebol com um amigo. Uma das ausências cada vez mais frequentes que eu comecei a entender que não eram coincidência, mas estratégia. Danilo saía quando sentia tensão, da mesma forma que alguns animais fogem antes de uma tempestade. Patrícia perguntou: qual é o seu plano? Eu disse que tinha um. Disse que ainda não estava pronto, mas que estava caminhando. Ela sentiu devagar, do jeito que fazia quando eu explicava algo para ela quando criança, e ela decidia se confiava na explicação. Então ela sentiu de novo, com mais firmeza, e disse: bom, o que você precisa de mim? Essa era minha filha. Essa era a diferença. Eu tinha começado o plano 3 semanas antes, na mesma noite em que vi o cadeado. Subi as escadas, não chorei, não liguei para ninguém e não mandei nenhuma mensagem furiosa. Sentei na beira da cama e pensei com cuidado. Da mesma forma que analisava a situação de um paciente complicado. O que eu sei de fato? O que eu preciso saber? E quais são as minhas ações disponíveis? O que eu sabia? A casa era minha, quitada, comprada com o seguro de vida do Geraldo e minhas próprias economias. Meu nome era o único na escritura. Confirmei isso na manhã seguinte, pegando a pasta de documentos importantes e lendo tudo devagar enquanto tomava café. O que eu precisava saber? Se Danilo e Clara tinham feito algum compromisso financeiro envolvendo minha propriedade sem meu conhecimento. Eu tinha motivos para suspeitar. 2 meses antes, encontrei um formulário de crédito na impressora. Danilo o esqueceu lá. Era um pedido de empréstimo com garantia de imóvel. O formulário estava a casa da Rua das Hortênsias como garantia. Não tinha sido concluído, até onde eu podia ver, mas o fato de ter sido iniciado era o suficiente. O que eu precisava fazer? Proteger o que era meu, fazer isso de forma correta e não dar nenhum aviso a eles. Liguei para minha advogada na manhã seguinte. O nome dela era Sandra Okafor. Ela cuidou do inventário do Geraldo e era exatamente o tipo de mulher em quem eu confiava. Precisa, calma e alérgica a palavras desnecessárias. Expliquei a situação. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse: venha na quinta-feira, traga a escritura e qualquer outra coisa que você tiver. Também liguei para o meu banco. Falei com o gerente e expliquei que queria garantir que não houvesse solicitações de crédito vinculadas ao meu imóvel que eu não tivesse autorizado. O gerente foi prestativo. Não havia pedidos concluídos. Aquele que encontrei na impressora nunca foi enviado. Senti um pouco da tensão nos meus ombros diminuir, mas só um pouco. Nas semanas seguintes, fiz várias coisas silenciosamente. Sandra registrou uma verbação formal na matrícula do imóvel, exigindo minha assinatura presencial e testemunhada para qualquer pedido de crédito ou transferência envolvendo a propriedade. Ela explicou os detalhes jurídicos,
Mas o que importava para mim era que a porta agora estava trancada do meu lado, com uma fechadura que exigia o meu consentimento para abrir. Também comecei a manter um registro. Parece dramático, mas não era. Era apenas um aplicativo de notas no meu celular onde eu escrevia datas e incidentes com a mesma precisão clínica que usei por 31 anos em prontuários. Os móveis movidos, as louças trocadas, a sala ocupada durante o Jornal das 6, uma conversa que tive com Danilo em abril, na qual perguntei diretamente quando eles planejavam se mudar, e na qual ele disse que as coisas ficariam mais claras depois do ano novo, sem especificar qual ano novo. O cadeado de combinação com a data em que apareceu e as palavras exatas que Clara usou quando perguntei sobre ele, anotei essas coisas não por amargura, mas por clareza. Descobri ao longo dos anos que a clareza é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode escolher manter. É fácil deixar as coisas ficarem borradas, deixar incidentes se tornarem humores, humores se tornarem uma insatisfação vaga, e a insatisfação se tornar aquele sentimento de impotência, de que as coisas são assim e sempre serão. Escrever mantinha as bordas nítidas, impedia que eu duvidasse de mim mesma. No início de junho, fiz mais uma ligação. Procurei um empreiteiro que eu já conhecia, o Sr. Terêncio, que reformou meu telhado em 2015, e pedi que ele viesse para um orçamento sobre a conversão da edícula dos fundos em uma unidade independente. Fiz isso porque estava começando a entender que a conversa que eu precisava ter com Danilo e Clara fluiria melhor se eu já tivesse decidido o que viria a seguir. Ter um plano para o depois tornava mais fácil fechar a porta para o arranjo atual, sem a ansiedade de um futuro incerto. Terêncio veio em uma quarta-feira de manhã, quando Clara estava em uma reunião de café e Danilo estava no trabalho. Olhamos o espaço. Era bom, pé direito alto, entrada independente pelo corredor lateral, já com encanamento para banheiro. Terêncio disse que conseguiria deixar um apartamento de 1 quarto pronto ali em 3 meses. Eu disse que ia pensar. Mas ali, naquela edícula com o Terêncio, vendo o potencial do espaço, senti algo mudar dentro de mim. Foi uma sensação silenciosa, como uma porta se abrindo ou um cadeado sendo removido. Quero contar sobre a quarta-feira à noite em que tudo veio à tona, porque não aconteceu como nessas histórias com gritos, revelações dramáticas e portas batendo. Aconteceu durante o jantar, foi muito calmo, e acho que foi isso que tornou tudo eficaz. Eu tinha feito frango assado. Fiz deliberadamente. Danilo amava frango assado. Era o pedido dele em todos os aniversários desde que tinha uns 7 anos, e eu queria que a noite parecesse normal até chegar o momento de não ser mais. Eu também queria deixar claro um ponto. Eu cozinhei aquela refeição naquela cozinha por décadas, e não precisava pedir permissão a ninguém para usar minha própria despensa e pegar meu próprio alecrim. O cadeado de combinação tinha saído da despensa na quinta-feira de manhã anterior. Pesquisei o modelo na internet e descobri que a maioria dos cadeados dessa marca tinha um procedimento de reinicialização padrão usando um pino e o código de fábrica. Levei 8 minutos. Coloquei o cadeado no meio do balcão da cozinha e deixei um bilhete ao lado, dobrado uma vez. O bilhete dizia: "Esta casa é minha. Eu sou a proprietária. Cada cômodo nela me pertence, inclusive a despensa. Estou pedindo respeitosamente, e apenas uma vez, que se lembrem disso. Também peço que definam uma data para a mudança de vocês. Preciso dessa data por escrito até o final desta semana. Tenho uma advogada, tenho mantido registros e estou inteiramente preparada para qualquer conversa que venha a seguir." Era só isso que dizia. Escrevi com a minha melhor letra, em um papel de carta de boa qualidade. Clara me mandou uma mensagem naquela tarde. Dizia: "Doroteia, acho que precisamos conversar." Responde: "Sim, jantar às 6. Vou fazer frango assado." Então, sentamos para jantar. Danilo cortou o frango. Falamos sobre o tempo por um momento. Em Curitiba, o tempo é sempre um assunto disponível. E então eu baixei meu garfo e disse: "Gostaria de falar sobre o bilhete." Clara olhou para Danilo. Danilo olhou para o prato, depois para mim, depois para o prato de novo. Ele disse: "Mãe, eu sei que as coisas estão um pouco... Estávamos querendo falar com você sobre o cronograma." "Eu quero uma data," eu disse.
Específica, por escrito. Clara disse. Acho que isso é um pouco... Clara, eu disse, e usei exatamente o tom que eu usava quando o familiar de um paciente estava prestes a dizer algo que tornaria a situação pior. Calma, direta, final. Não estou pedindo sua opinião sobre se o pedido é razoável. Estou dizendo do que eu preciso. O silêncio que se seguiu foi daquele tipo que tem peso. Danilo olhou para a mãe pela primeira vez naquela noite. Olhou para mim de verdade, do jeito que olhava quando era menino e tinha feito algo que sabia que era errado, decidindo se admitia ou não. Ele parecia cansado. Parecia um homem que estava no meio de algo há muito tempo e não sabia como parar. Ele disse, 1º de fevereiro. Clara fez um som de protesto. 1º de fevereiro, ele repetiu com mais firmeza, para o prato e depois para mim. Estaremos fora até 1º de fevereiro. Eu disse, obrigada. Vou precisar disso por escrito antes de vocês irem dormir hoje. Um e-mail serve. Clara disse, eu não consigo acreditar, e parou. Ela soltou o garfo com muito cuidado. Olhou para mim com uma expressão que eu já vi antes em pessoas que acabaram de perceber que a pessoa com quem estavam lidando não era exatamente quem elas supunham, e que o chão debaixo delas tinha se movido. Peguei meu garfo e comi um pedaço do frango. Estava ótimo. O alecrim era do meu próprio jardim. Danilo enviou o e-mail às 21h47 daquela noite. Uma frase. Clara e eu desocuparemos o imóvel da Rua das Hortênsias até o dia 1º de fevereiro. Encaminhei para Sandra na mesma hora. O que quero dizer sobre as semanas entre aquele jantar e o dia 1º de fevereiro é que não foram confortáveis, mas foram minhas. Clara ficou muito silenciosa, o que era um comentário por si só. Danilo tornou-se inesperadamente mais presente. Ele descia em algumas noites e assistíamos ao jornal juntos, como fazíamos quando ele estava no colégio. Não falávamos muito, mas o silêncio era diferente de antes. Era o silêncio de 2 pessoas que disseram o que precisava ser dito, em vez de 2 pessoas evitando o que precisava ser dito. Patrícia veio de Floripa em um final de semana de janeiro. Ela me ajudou a pesquisar quanto custaria alugar a casa principal versus concluir a conversão da edícula. Sentamos à mesa da cozinha, com a porta da despensa aberta atrás de nós, sem nenhum cadeado à vista, com nossos laptops e nossos cafés, e fizemos uma planilha. É isso que as mulheres desta família fazem quando estão felizes. Planilhas. Em 31 de janeiro, Danilo e Clara colocaram as últimas coisas no caminhão de mudança que alugaram. Era um dia cinzento. Aquele cinza fosco que o sul faz em janeiro, com o céu cor de chumbo. Fiquei na varanda e os observei. Clara carregava as caixas sem olhar para mim. Danilo subiu os degraus da varanda 2 vezes. Uma para devolver a chave reserva, que ele deixou na tigela ao lado da porta, e outra, alguns minutos depois, sem um propósito óbvio. Ele parou no 2º degrau e olhou para mim. Disse, me desculpa, mãe. Eu acreditei nele. Acredito que existe uma versão do meu filho que sabia, em algum nível, que o que estava acontecendo nesta casa estava errado, e que a versão dele que ficou em silêncio por tanto tempo é a versão com a qual ele terá que fazer as pazes. Esse é um trabalho dele, não meu. Eu disse, vem jantar daqui a algumas semanas, ligue antes. Ele assentiu. Entrou no banco do passageiro do caminhão e eles foram embora. Observei o caminhão chegar ao fim da Rua das Hortênsias, virar à esquerda e desaparecer. Entrei. Coloquei água para o chá. Fiquei na minha cozinha e olhei para a porta da minha despensa, que era apenas uma porta de despensa, aberta, com meu alecrim, meu azeite, minha massa boa e minha lata de biscoitos amanteigados que eu estava racionando desde o Natal. Peguei um biscoito. Fiquei na janela da cozinha e olhei para as cercas vivas que o Geraldo nunca veria. Com quase 4 metros agora, verdes mesmo em janeiro. Eu estava em casa. Eu sempre estive em casa. Mas naquela tarde senti isso de uma forma diferente. Da forma como você sente o calor de maneira diferente quando passou muito tempo no frio. Terência começou a obra na edícula em março. Em maio estava pronta. Limpa, iluminada, uma cozinha pequena mas boa, um banheiro decente com um chuveiro de hidromassagem que eu fiz questão de comprar porque a casa era minha e eu podia.
Aluguei para uma mulher chamada Fernanda, de 42 anos, bibliotecária, que precisava de silêncio e boa luz natural, e que nunca me perguntou sobre a dispensa. O valor do aluguel cobria mais da metade do meu IPTU. Patrícia me ajudou a redigir o contrato. Fizemos outra planilha. Ainda sou voluntária no centro de saúde às terças e quintas. Ainda assisto ao Jornal das 6 na minha sala, com os móveis organizados exatamente como eu gosto. Ainda compro o mesmo café que compro desde 1998. Algumas manhãs, sento na varanda dos fundos com meu chá, olho para as cercas vivas e penso no preço de deixar as coisas passarem. Não tudo de uma vez, mas gradualmente, uma pequena concessão de cada vez, e o que é necessário para parar de ceder e encontrar o seu equilíbrio novamente. Não é preciso gritar, não é preciso crueldade, drama ou vingança por si só. É preciso clareza, é preciso documentação, é preciso saber o que pertence a você e estar disposta a dizer isso claramente e apenas uma vez, com a sua melhor letra em um papel de carta de boa qualidade. É preciso entender que bondade e firmeza não são opostos. Você pode amar seu filho e se recusar a ser despejada da sua própria casa. Você pode fazer um frango assado e também ter uma advogada. Você pode manter a porta aberta e também manter o seu limite. Quero dizer algo para quem está assistindo e reconhece algo nessa história. Seja você quem é o dono da casa ou quem está lentamente mudando os móveis de lugar, isto é o que eu sei ser verdade. Sua casa não é apenas um prédio. É a expressão física da vida que você construiu, das escolhas que fez, dos anos que dedicou. Quando alguém a trata como se fosse deles para reorganizar e controlar, essa pessoa não está apenas sendo indelicada com as louças e as portas da despensa. Ela está comunicando algo sobre como vê você. E você tem a permissão, na verdade o dever, se quiser se manter íntegra, de comunicar de volta. Você não tem que se explicar repetidamente. Você não tem que pedir permissão para acessar o seu próprio alecrim. Você não precisa justificar sua marca de café para ninguém que viva sob o seu teto por conta da sua generosidade. E no momento em que você percebe que a generosidade deixou de ser generosidade e se tornou algo que está sendo consumido em vez de recebido, esse é o momento de falar. Não com raiva, mas com clareza. Porque aqui está o que aprendi em 31 anos de enfermagem e o que reaprendi diante de um cadeado na porta da minha despensa. As pessoas ao seu redor vão te tratar de acordo com o padrão que você demonstra aceitar, não o padrão que você diz ter. É o padrão que você impõe. Estabeleça o seu padrão, mantenha-o. E se alguém colocar um cadeado onde não deve, tire-o. Você tem todo o direito. Afinal, a porta sempre foi sua. Se essa história ressoou com você, não guarde esse sentimento. Compartilhe sua experiência nos comentários ou envie este vídeo para alguém que precise de um lembrete de que gentileza não é fraqueza. Lembre-se, sua paz é inegociável. Até a próxima!